Como as sincronicidades se conectam com a roda do tempo? Você já ouviu falar sobre isso? Quer entender mais? Como o seu eu superior, o seu eu infinito, consegue as respostas por meio desta conexão? Então vem comigo. Aloha, seja muito bem-vindo ao canal Onda Quântica, sou Selva Salerno, trazendo mais explicações sobre o nosso eu infinito, sobre a linha do tempo, consciência e espiritualidade, é claro. Hoje nós vamos falar de um tema um tanto diferenciado, né? A gente vai trazer a neurociência para dar aquele aval da ciência, porém, o nosso vídeo hoje é de cunho um pouco mais filosófico, um pouco mais espiritual, ok? Nós vamos falar hoje sobre essa questão das sincronicidades dentro de um tempo no formato de espiral. Pasmem! Se você nunca ouviu falar nisso, você vai ouvir falar agora. Mas antes de entrar nessa questão, eu quero explicar um pouquinho o que são sincronicidades e o que elas têm a ver com outros dois conceitos similares, que são as serendipidades e a pareidolia, ok? Bom, as sincronicidades foi um termo cunhado por Carl Jung, onde ele explica as coincidências significativas. O que isso significa? É quando um acontecimento sem causa aparente traz uma resposta para a nossa vida, para a nossa realidade, ok? É muito mais do que um simples pensamento. É em si um acontecimento. Já de uma forma um pouco similar são as serendipidades. Porém, as serendipidades, embora também não tenham uma causalidade, é uma resposta de uma busca que a gente tem. Por exemplo, eu quero descobrir tal coisa, então eu procuro dentro do meu aparelho neural aqui, ou dentro da minha prática, descobrir essa resposta. Então, é mais ou menos as descobertas dos cientistas. Aquele momento eureka, eu acho que já ouviu falar sobre isso. Então, isso são as serendipidades. É quando você tem aquela euforia, porque você, por fim, descobriu aquilo que você estava procurando. E a pareidolia é quando o teu cérebro associa determinadas imagens que acontecem no teu entorno, como, por exemplo, nuvens, imagens na parede, na borra de café, ou então nas sombras, e você dá uma determinada ou um determinado significado para uma resposta que você está procurando. É claro, isso segundo a neurociência e a psicologia explicam isso. Quer dizer, Selva, então, que se eu ver uma mancha ou se eu ver uma coisa é somente uma mancha? Aí vai depender muito de você. Se você tende a ter uma resposta por meio disso, então você está dando um significado para a sua vida e está tudo bem. Até porque a ciência, ela não vai explicar a tua vida subjetiva. Ela vai explicar coisas objetivas e que se repetem e que sempre tem a mesma reincidência de resultados. É disso que se trata, por meio de experimentos. É disso que se trata a ciência, ok? Não quer dizer que porque não seja científico, não pode ser verdade. Podem acontecer coisas na sua vida que tenham um significado para você e está tudo bem. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente chama isso de sincronicidades, mas na verdade são pareidolias, que é quando você vê números repetidos, sabe, 1111, a gente tende a colocar um significado nisso. E tudo bem, se para você faz sentido, ok, mas a ciência explica isso como uma conexão entre teu cérebro e aquela imagem, aquela percepção que você teve. Muito bem, dito tudo isso, bora então para essa questão do tempo. Selva, me explica um pouco mais, o que é a roda do tempo? E não é aquele seriado não, tá? Caso você assista. Não é não. A roda do tempo, na verdade, é a forma como o tempo é vista de acordo com algumas filosofias, principalmente filosofias orientais, como o budismo e o hinduísmo. Chamado de Kalachakra, é quando o tempo ele tem um formato de espiral e atinge todos os momentos e todos os eventos da nossa vida
sem essa linearidade que a gente coloca no tempo. Porque nós, principalmente aqui no Ocidente, vemos o tempo como passado, presente e futuro. Vemos aquela seta do tempo da esquerda para a direita e a gente atrela os eventos. E a gente atrela o momento também contado, o momento cronológico, né? Cronos e Kairos. A gente fala isso muito na filosofia. Porém, ela tem uma passagem, né? Ela tem um formato. Já para essas filosofias, o tempo ele é uma espiral, onde todos os seus eus, onde todos os eventos, onde tudo está junto e misturado. Então, eles costumam dizer que mesmo nesta vida, a gente tende a reencontrar coisas que já passaram, né? Mesmo nesta vida, porque essas filosofias, elas atingem muito mais do que essa vida, né? Vidas passadas, né? Então, nesta vida, a gente também tem esses reencontros. E quando a gente termina se reencontrando ou trazendo determinadas respostas, é que a gente chega nessas sincronicidades. Quem fala muito sobre isso é uma doutora em neurociência chamada Tara Swart. Ela escreveu um livro chamado The Source, a fonte. E é nesse livro que ela traz esta ideia de que as sincronicidades, elas são explicadas a partir da percepção neural, ou seja, como funciona nosso aparato, né, nosso córtex, na hora de a gente associar, na hora da gente tomar decisões, né, da gente calcular, né, determinado evento, como isso é filtrado pelo nosso sistema de ativação reticular, no nosso tronco cerebral, e que ele filtra essas percepções obtidas, essas informações obtidas, né? Além, obviamente, dessa secretação ou segregação de hormônios, neurotransmissores, que fazem com que a gente entenda melhor e perceba isso melhor no nosso corpo, como, por exemplo, a dopamina e a norepinefrina, que são responsáveis tanto pela motivação, pelo foco, quanto por essa questão da atenção, de estar alerta e atento àquilo que está acontecendo. Tudo isso, ela atrela a conexão com esse tempo, que é um tempo em espiral, para explicar a externalização, ou seja, eu estou explicando de forma externa como uma coisa que eu pensei acontece. Porque você pode pensar em qualquer coisa, mas isso não quer dizer que vai acontecer. Então, como acontece? Acontece porque o tempo não é linear, segundo esta doutora. Ela acredita nisso e ela acredita que passado, presente e futuro está tudo misturado. É claro que não somente ela, né, vem dessa crença, né, vem dessa hipótese, vamos dizer assim, não é crença, vamos dizer que dessa hipótese, dessa observação. Existem muitos outros físicos e outras teorias e hipóteses levantadas que também pensam dessa forma. Obviamente, essas conexões já vêm lá desde Jung, né, na sua psicologia analítica, onde ele traz essa questão do inconsciente coletivo, onde todos esses inconscientes estão conectados, interconectados e se conversam de forma psíquica. Então, no momento que eu penso em alguém, esse alguém já sabe, já percebe por meio de um tipo de telepatia, e essa conexão é feita. E aí que acontecem as sincronicidades, porque segundo Jung, ele acreditava muito nessa questão de cosmos, nessa questão mais espiritual. E, obviamente, vai depender de cada um acreditar nisso ou não. Eu, Selva, particularmente, eu não acredito em outras vidas, mas eu acredito na sequência da nossa existência. Eu acho que a gente não morre, a gente não termina aqui. Eu acho que esse nosso conhecimento, que essa nossa consciência está, sim, conectada com uma consciência maior, que, obviamente, a física ou a ciência não consegue explicar. Para ela não existe isso, até que se prove o contrário. Mas isso não quer dizer também que não exista. Não pelo fato de a gente não perceber essa energia, não significa que ela não exista, ok? E Selva aqui acredita no princípio antrópico, que é uma das formas como a física explica como o universo é do jeito que é, dentro de todo esse cálculo matemático, de constantes e velocidade da luz e por aí vai. Para mim, Selva,
nada, nem a aleatoriedade, nem a casualidade, né? Elas existem por acaso. O acaso não existe por si só. Ele existe porque ele tem um propósito, ok? Mas é a minha forma de pensar. Então é isso. Como explicar as sincronicidades por meio desse tempo em espiral? Muito simples, associando a funcionalidade do nosso cérebro, né, da nossa mente, com essa questão dessa nova forma de pensamento em relação à quarta dimensão ou em relação ao tempo, que a doutora Tara nos traz na sua obra, ok? E se você quer se conectar ainda mais com todos esses seus que estão dentro desse tempo, seja no tempo linear ou então seja nesse tempo em espiral, nessa roda do tempo, eu te convido a vir praticar comigo para você ter mais respostas neste curso que está uma bomba, né? Acessando o Eu Infinito 3.0, onde eu vou te explicar isso e muito mais, para que você traga as respostas, para que você traga as sincronicidades para a sua vida. Se quiser saber mais, o link está na descrição. Então é isso, gente. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Se você gostou, comenta aqui que eu quero saber o que você achou sobre essa questão do tempo. E a gente volta a se ver na semana que vem. Grande beijo, aloha, até o próximo encontro.